Fala, investidor, beleza? Então, Cara, o que é CDI, o que é CDB, LCI, LCA, IPCA, FGC, eu não tô entendendo nada. calma, cara, eu nem comecei o vídeo ainda, você já tá perguntando as coisas. Eu vou explicar tudo direitinho nesse vídeo, pode ficar tranquilo. Então, todos esses que você acabou de falar são indexadores. E o que são indexadores? São simplesmente índices que devemos seguir como referência na hora de fecharmos um contrato financeiro, um contrato econômico. Dito isso, podemos começar com as siglas que você falou anteriormente. Então vamos falar da Selic. E o que significa Selic? Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa básica de juros que devemos levar em consideração quando vamos fazer um empréstimo ou quando vamos fazer um financiamento. Dito isso, a gente pode pular para o CDI, que é muito conhecido e é muito falado quando nós pensamos em renda fixa, certo? O CDI nada mais é do que um certificado de depósito interbancário, é isso que significa CDI. Tá, mas como é que funciona? Por que interbancário? Temos um banco que acabou movimentando muito dinheiro em saques, ou seja, os clientes desse banco foram lá e tiraram o dinheiro para algum motivo, um dia de pico, como é um sábado, por exemplo, e esse banco acabou ficando sem dinheiro em caixa. Então, isso acaba sendo um problema para o banco, já que ele não pode fazer mais movimentações. E tem outro banco que acabou recebendo muitos depósitos, então ele tem muito dinheiro guardado. O que o primeiro banco faz? Ele pede emprestado ao segundo banco. E por que esse segundo banco simplesmente não cobra uma taxa absurda, já que eles são concorrentes? Na verdade, eles não são concorrentes. Os bancos só fingem que são, mas eles são amiguinhos entre si. Devem cobrar uma taxa de juros e o sistema bancário combinou uma taxa básica de juros entre eles. O CDI nada mais é do que essa taxa. É importante lembrar que os indexadores estão todos atrelados entre si. Então o CDI ele está atrelado à Selic. Tá, mas como assim? No que ele é atrelado à Selic? O CDI sempre vai ser 0,1% menor do que a Selic. Ou seja, se a Selic está em 12,25%, o CDI vai estar em 12,15%. Então é bem importante nós termos isso em mente quando formos investir em renda fixa, certo? Seguindo para o próximo tópico, a gente pode falar de CDB. O CDI é o crédito de depósito interbancário e o CDB é o crédito de depósito bancário. Ou seja, você vai emprestar o seu dinheiro ao banco. Então, quando vemos um investimento de renda fixa que fala rende 100% do CDI, é um CDB que rende 100% do CDI. É isso que ele está falando, ele rende 100% do CDI e não 100% do seu dinheiro. Ou seja, você vai botar R$1.000 e daqui a um ano, já que o CDI é considerado uma taxa anual, né? Ele rende 12,25% ao ano. Ele não vai lhe devolver R$1.000 em um ano. Ele vai lhe devolver 12,25% do dinheiro que você investiu, ou seja, R$ 122,50. Então vemos muitos rendimentos que estão atrelados ao CDI. Por exemplo, 102%, 105%, 110%, como em alguns casos, em alguns bancos por aí estão dispostos a pagar. O IPCA nada mais é do que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Mas nós podemos interpretar o IPCA como a inflação. Basicamente é a inflação, certo? Então é a taxa de inflação do nosso país, é o IPCA. Lembra que eu falei que os indexadores eles estão ligados entre si? O IPCA está inversamente ligado à Selic, à taxa Selic. Quanto maior for a taxa Selic, menor é o IPCA. Tá, mas quem define essas taxas? Quem define a taxa Selic e por consequência acaba puxando todas as outras taxas para cima ou para baixo é o Copom, é o Comitê de Política Monetária. Então o Copom todo mês faz reuniões em que eles vão decidir se eles vão aumentar ou diminuir a taxa Selic. Ô, John, mas você falou que as taxas Selic e o IPCA eram inversamente proporcionais. Como é que isso funciona? Ok, vou te responder isso agora. Vamos supor que a taxa Selic caia. Com a queda da taxa Selic, abre muitas portas para empréstimos e investimentos produtivos, como maquinários e até mesmo consumo. E, como nós sabemos, o consumo acaba aumentando a inflação. Quanto maior for o consumo, maior a inflação. Então o ciclo sempre se repete. A taxa Selic cai, é liberado mais crédito para as pessoas pegam esse dinheiro e começam ou a investir em seus estabelecimentos, maquinários ou até mesmo consumir, e esse consumo cada vez maior vai fazendo com que a inflação suba e o preço das coisas subam e vai definindo se a taxa Selic deve subir
ou continuar caindo. Os investimentos de renda fixa que nós costumamos fazer, que são mais seguros, são CDB, LCI e LCA. E IPCA também. Então são esses 4 tipos que nós temos no mercado. A maioria deles é protegido pelo FGC. O que significa isso? É o Fundo Garantidor de Crédito. Ele vai estar simplesmente garantindo que, caso aquele banco ou aquela instituição em que você está investindo vá à falência, você não vai perder o dinheiro que você tinha investido. Lembrando que tem um limite, galera, tem um limite. É R$250 mil para cada CPF e instituição financeira. Ou seja, você pode investir no Nubank, você pode investir no Banco Inter, você pode investir na XP. Então, é 250 mil para cada banco. Tá, e o que é LCI e LCA que você falou antes? Bem, o LCI é a letra de crédito imobiliário. Se você entender o CDI, fica muito mais fácil você entender o LCI e o LCA. Com o CDB que você já investiu, o banco pega esse dinheiro e investe em setores imobiliários. Ou seja, caso alguém vá financiar alguma casa, vá financiar algum imóvel, ele vai pegar o dinheiro do banco que foi entregue por você por meio do CDB. Beleza? O LCA é a letra de crédito de agronegócio. É a mesma coisa do LCI, só que voltado para o agronegócio. Tá, mas por que eu tenho que saber tudo isso? Você tem que saber tudo isso porque, como investidor, você tem que ter uma visão geral de como está a situação do nosso país e, a partir disso, saber em quais investimentos você deve colocar o seu dinheiro. Se a inflação está muito alta, o que é que beneficia? Beneficia você colocar no índice IPCA, que vai sempre estar atrelado à inflação. E a taxa Selic alta. O que é que eu posso fazer? Você pode colocar ou no Tesouro Selic ou no CDB, que paga tantos por cento do CDI. Vocês viram que eu falei Tesouro Selic e não só Selic. O Tesouro Selic é um tipo de investimento de renda fixa em que você empresta o seu dinheiro para o governo, enquanto no CDB você empresta o seu dinheiro para o banco. Tesouro Selic que vence em tantos anos, ou seja, o seu dinheiro vai estar preso, ele vai estar sendo investido durante todo aquele período. E no CDB, você vai estar emprestando o dinheiro para o banco. Quando você for procurar opções de renda fixa, vai aparecer lá CDB para o Banco Inter, CDB para o Banco XP, CDB do Santander, CDB do Banco do Brasil. E cada um tem sua particularidade. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Vocês já sabem o que são os indexadores. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode comentar aí embaixo que eu vou responder com todo prazer. Vocês estão comentando, eu estou olhando todos os comentários, gente. E eu agradeço demais. É uma força muito grande que vocês estão dando. Inclusive, muito obrigado aí, Donato, por ter comentado no último vídeo, né? A gente vai pensar direitinho aí no nome da série. E logo mais eu estou trazendo para vocês aí os investimentos na prática. E eu gostaria de saber de vocês. Vocês querem um vídeo ensinando como criar a conta na corretora ou vocês querem que eu ensine logo como investir na prática? Então comenta aí embaixo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações aí para que o YouTube possa recomendar para você os próximos vídeos que vão vir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então é isso, galera, tamo junto, é nóis!